Cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, é um privilégio estarmos mais uma vez reunidos para louvar e adorar o nome do nosso Deus, pois só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Gostaria de iniciar esse culto com uma oração, gostaria que os irmãos colocassem de pé, aqueles que puderem, e vamos orar ao nosso Deus para darmos início a mais um culto de louvor. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um privilégio de estarmos reunidos em Teu nome para louvar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio e nos deu força, Deus, para estarmos aqui. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas deixaram afazeres, ó Deus, deixaram o cansaço de lado para estar aqui, ó Deus, reunidos para louvar e adorar o Seu nome. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é santo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, através do louvor, através da mensagem que será exposta, ó Deus, pelo nosso pastor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor usa o Teu servo de acordo com a vontade do Senhor para falar aos nossos corações. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Eu oro pedindo e agradecendo no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Amém? Nós vamos louvar agora o hino de número 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Nós devemos estar firmes nas promessas, crendo nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas elas em nossas vidas. Amém? E no mesmo momento, aquelas pessoas que vieram preparadas para estar entregando seu dízimo, sua oferta, estarão com a liberdade nesse momento. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestades a me consternar.
pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme na promessa do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A palavra está com o nosso pastor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Muito bom estarmos aqui juntos para glorificar o nome do Senhor e estar também orando. Todos os momentos que o culto ao Senhor tem que ter, né? E a gente continua firme nas promessas do Senhor Jesus. É muito bom. O Senhor esteja abençoando a todos. Nós temos vários irmãos e também amigos meus assistindo aqui, ó. A Ana Paula, aqui da igreja, né? O Anderson, a Maria José, a irmã Zezé, Noemi, o Elton, a Sônia, a irmã Ana. Creio que são esses, os outros estão aqui. Nós vamos ter um momento de oração. Se tem algum pedido de oração, o irmão Titu aí vai estar orando para hoje nesse momento de oração. Mas os irmãos me ajudem a lembrar dos irmãos, das necessidades. Ainda eu não conheço todos e estamos aí aos poucos visitando, mas as necessidades de oração que os irmãos tiverem, os irmãos podem falar. Eu repito aqui também para os que estão em casa nos ouvir. Dezinho. Amém. Dezinho pede. Ele tem uma perícia amanhã muito importante para o auxílio dele. Vai ser muito. Dezinho, quem não conhece, ele passou por uma cirurgia e graças a Deus recuperando bem, mas esse auxílio realmente vai ser muito bom para ele e sua família. Mais alguém aqui ou vamos estar lembrando sempre, irmã Dejanira está aqui hoje, graças a Deus, né? Sempre temos orado pela irmã Dejanira e bom tê-la aqui conosco. Temos sempre orado pela irmã. Nós vamos orar também por missões nacionais. Já começamos domingo. Domingo tem um missionário aqui, o de Buritizeiro, o André. Fui pastor dele há 12 anos atrás. E o Senhor chamou para missões nacionais. Ele está em Buritizeiro, é um pouco de Pirapora, né? No início ali do norte de Minas. E o André chegou aí lá em Janaúba também, quando eu estava lá. Chegou aí lá fazer promoção de missões no ano passado. E aí o irmão André deve estar aqui com a gente, sim, Deus assim permitir. No sábado, irmãos, nós temos um café aqui com os pastores e líderes da região. Pedir muita ajuda, principalmente das irmãs, puderem estar aqui ou puderem doar um bolo, biscoito, café, chá, suco, o que quiser. Os irmãos também, os homens, né? Faz contato comigo, coloca no grupo lá, traz aqui, se puder, se eu não puder, a gente
passa e pega de carro. Mas é 8h30 vai começar, então a gente precisa chegar antes um pouquinho das 8 horas da manhã para deixar tudo pronto. E nós vamos receber os pastores e líderes da região. Então nós vamos confirmando aí a quantidade até na sexta, mas já convoco os irmãos que puderem me ajudar, eu e a Aline, para que possamos aqui montar esse momento aqui e esse encontro. E a nossa igreja abrindo essa porta bem interessante para nós receber esses irmãos e amigos e conhecidos aqui da nossa região mesmo, tá bom? Eu creio que são essas necessidades. Se não, continuar orando pela família da Jennifer. Ela está ali na transmissão, deve estar me ouvindo. Ela perdeu o seu avô ontem, né? Ontem foi o sepultamento. Esteve eu lá, eu, Dezinho, Bela, Aline e a Graziela. E estivemos ali representando a igreja, o Senhor Jesus, e pregando e anunciando o Evangelho e consolando toda a família. Então foi um momento muito bom. Então, mas eu peço oração, com certeza a Jennifer também, por sua família. Ok? Titu, pode vir caminhando ao microfone. Nosso querido irmão Titu aí vai estar orando e intercedendo por nós, pela igreja. Tudo que o irmão lembrar aí, Titu, pode estar orando. Fica à vontade, tá bom? Vamos acompanhar ele em oração, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Pai, nesse momento, por essa noite, ó Pai, estar aqui na casa do Senhor. Ó Deus, venho colocar em tua presença, ó Pai, os pedidos feitos aqui. Ó Deus, pela vida do Dezinho, ó Pai, por essa perícia que ele vai fazer. Ó Deus, que o Senhor esteja no controle de toda a situação. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor fará o melhor. Ó Deus, também pedimos pela família da Jennifer, ó Pai, que perdeu seu avô, ó Pai, perdeu ali um ente querido. Ó Deus, tem misericórdia da família, ó Pai, vem consolar toda a família. Ó Deus, também pelo encontro, ó Pai, de pastores que vai haver aqui no sábado. Pai, que o Senhor possa estar no controle de toda a situação também. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo e por todos que estão aqui. É isso que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, amém. Obrigado, irmão Titu, e vamos continuar orando, todos despedidos. Como eu falo, não é só um momento aqui, né, mas é em casa, a gente continuar orando uns pelos outros, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, expor a Santa Escritura, Palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada. O pastor que tomou conta das redes sociais, infelizmente, está perdido, né? Eu vou escrever na pastoral de domingo, e a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é a palavra de Deus, ela é atual. 1 Coríntios capítulo 8, que nós paramos, e orar para que tantos irmãos e igrejas e até pastores estão perdidos na palavra de Deus, pela palavra, ou perderam no mundo, na verdade, e não deixaram de olhar e acreditar que a palavra de Deus é a verdade. João 17, né? A tua palavra é a verdade, santifica na palavra. Eu sou santificado, edificado, irmãos, na palavra cada dia. Quem quiser me seguir aí no sentido do meu, como que eu leio a Bíblia, eu leio 5 capítulos por dia e 1 ou 2 capítulos do Antigo, porque eu estou lendo com um grupo de pastores que trabalham da junta com a Igreja Multiplicadora, mas eu já li 2 capítulos do Antigo e 2 do Novo, para ler a Bíblia toda nesse prazo aí de 1 ano. Então eu creio que eu vou ler mais rápido, que a gente tem esse grupo aí, mas é bem interessante também, mas você pode ler no seu tempo, né? Às vezes é 1 capítulo por dia, ou é 2, e assim você vai aumentando, não é? E principalmente lendo um do Novo, um do Antigo, vai ser muito bom. 1 Coríntios capítulo 8, irmãos, agora o apóstolo Paulo chama a atenção das coisas sacrificadas a ídolos, não é? Principalmente, então, alimentos. Eu fiquei aqui mais perto dos irmãos, eu gosto de ficar muito perto dos irmãos, sei que está um pouco difícil da pandemia, mas acho que não tem dificuldade aqui, mas para os irmãos falarem, hoje os irmãos podem falar, eu queria que os irmãos quiser fazer algum comentário, né, como no momento da EBD, só peço que fiquem focados no texto bíblico, fiquem ligados, comente sobre o texto, mais possível ainda, ou exemplos sobre o texto da sua vida, tá bom? Mas eu posso franquear a palavra para os irmãos aí, porque eu gosto de ouvir, e eu edifico também com os irmãos, né?
nós crescemos juntos quando nós compartilhamos a palavra de Deus. Vamos lembrar, irmãos, antes de entrar no texto aqui, ou já entrando, do contexto. A igreja e a cultura de Corinto era muito idólatra, né? Templos voltados para tantas outras coisas, para a idolatria, né? E assim, a igreja de Corinto estava nesse contexto, né? De que aquilo que vivia e estava se deixando influenciar. E o apóstolo Paulo alerta aqui eles sobre esses alimentos, principalmente a carne, que era sacrifício, os animais eram sacrificados, e ele orienta pontos importantes, porque estava muito impregnado na cultura ali da cidade de Corinto, ok? A população, toda a sociedade. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 8, o versículo 1. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Só o início aqui nesse primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo vai dizer de conhecimento. Ele repete a palavra e sabe que leva ao orgulho. Por que ele está dizendo isso? A igreja de Corinto e o povo de Corinto achavam-se muito estudiosos, não é? Filosofia grega, não é? Tudo isso naquele tempo, muito conhecimento, muito estudo. E aí, por isso que o apóstolo Paulo fala, toma cuidado. Ele começa a tocar nesse assunto das coisas, da carne principalmente, mas ele fala aí coisas sacrificadas a ídolos. Então, mas depois ele volta e trata especificamente da carne, mas do conhecimento que leva ao orgulho, não é? Então, o que ele está dizendo, está mostrando com isso? E a gente sabe muito bem que às vezes pessoas que sabem demais, formadas, olham as pessoas de cima, né? Já viu pessoas assim? Elas olham os outros por cima. Já vi. Felizmente, em encontros de líderes, até pastores ou pessoas, as pessoas chegam assim, alguns, né? Ele olha por cima. É o olhar altivo, né? Que a Bíblia diz. Então, é o conhecimento. Isso não pode ser assim, né? Principalmente do cristão. Se eu conheço, eu preciso passar para o outro. O Dezinho está começando aí, eu já tenho, né? Um tempo, né, que você dá aula de violão naquilo que você sabe, não é? Para outras pessoas. O conhecimento, qualquer área que for, não fique para você. Ensine os outros, ensine as outras pessoas, para que você possa. É tanta coisa, porque você cria laços, né? Você cria um relacionamento, você cria pontes para o evangelho, se a pessoa não entregou a sua vida a Jesus. É maravilhoso. Então o conhecimento leva orgulho. Então ele começa a falar com a igreja de Corinto, cuidado, que o conhecimento leva orgulho. Então fiquem atentos agora àquilo que ele assim vai dizer, ele está dizendo para a igreja, né? Ok? Se alguém quiser falar, levanta a mão, que aí eu paro aqui e nós podemos ouvir o irmão. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, deveria conhecer muito mais. É o que o apóstolo Paulo então diz para a igreja. Então, conhece mais a Deus, busca conhecer mais a Deus do que filosofias grega ou outros tipos de conhecimento. E infelizmente, né, a palavra às vezes fica de lado. Buscamos tantos outros tipos de conhecimento, é muito triste a gente não saber responder da palavra de Deus. Se tratando então da igreja, a igreja precisa, o pastor, né, os líderes, mas a igreja, os irmãos, saber responder da sua fé. Busque conhecimento, isso ninguém tira de você, não é? Então, se você, né, pastor, não tem condição de estudar, não dá, não quero, eu quero crescer na leitura, na literatura, me indica uns bons livros. Vou te indicar, mas o primeiro é a Bíblia. Tem que estar na cabeceira aí da sua cama, estante, mesa, os lugares aí que você tem o momento de leitura da palavra de Deus. Mas o fato é que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né?
O Senhor nos conhece, lembra muito bem aqui com o Salmo 139, né? O Senhor sonda o nosso coração, e ali mostra, né? O salmista mostra muito claro o conhecimento de Deus sobre nós. Lá nas 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, o Senhor vai dizendo para todas as igrejas: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Todas as cartas ele fala assim, que ele conhece, ele sabe o que é a igreja e as pessoas que tem no coração de cada um. Ok? Vamos lá mais um pouquinho? O versículo 4: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Vamos ao 5 também. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Agora ele começa a orientar o apóstolo Paulo sobre sobre a idolatria, para que eles possam entender que a idolatria viola, né, esse primeiro mandamento de Deus, transgride a lei de Deus de adorar então outros deuses. Ele chama a atenção. É claro que ele vai abordando isso e mostrando claro sobre Jesus Cristo. Vocês podem ver no texto bíblico muito claro quando ele vai dizendo nessas palavras aí, e que é por meio de Jesus Cristo que as coisas existem, porque também nós existimos, não é? E aí depois ele vai continuando. Acho que está muito claro, e o texto é um texto muito tranquilo, pelo menos eu achei, da interpretação daquilo que o Senhor nos mostra aqui, de ser um recado muito claro do apóstolo Paulo. Alguém quer comentar alguma observação? Se não, vamos lá então, versículo 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então é um capítulo tranquilo, como eu disse. Paulo vai bem direto ao assunto. Como eu disse, é uma cultura que tem ali na igreja, na sociedade, na verdade, mais na sociedade coríntia, e a igreja acaba sendo influenciada. Como também outras coisas vão chegando no nosso tempo, e que também se aplica para o nosso tempo, de algumas coisas que o apóstolo Paulo diz aqui. Então, ele vai destrinchando, mostrando até onde ele quer chegar no final do capítulo, sobre esse cuidado de comer, de ter os alimentos sacrificados a ídolos. Eu vou dar os outros exemplos mais depois, porque aí Paulo vai fechando isso aí de forma assim, vamos dizer, um pouco mais prática e objetiva, e talvez os irmãos vão lembrar de muitos e de exemplos assim que eu vou dar aqui, ok? E aí ele traz muito claro daquilo que come e não torna mais agradável a Deus, pois nada perdemos, se não comermos também, nada ganharemos se comermos. Mas aí por que ele está falando isso, né? Então é isso que ele vai fechando o assunto, caminhando para mostrar por que tomar esse cuidado, para que você não associe. Esse é o ponto muito chave, nós não associarmos com isso. A partir do momento que eu associo, faço parte de algo, eu concordo com aquilo, eu estou concordando. Desculpa a redundância, eu estou concordando, né, com aquilo que está dizendo. Ok? Ou estão fazendo, praticando. Vamos lá, o versículo 9. Olha só: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar
sacrificadas a ídolos. Então, ele agora vai pegando mais exemplos. Eu lembro do meu pai dizendo, agora os irmãos vão recordar, principalmente talvez os pais, ou os jovens aí foram orientados assim, ó, cuidado pra você tomar um refrigerante num bar, né, irmão Davi? Eu tomar um refrigerante no bar, ele está tomando um Guaraná, mas quem vai falar que é um Guaraná que eu estou tomando ali? Não é? Quem vai falar que eu estou tomando um Guaraná ali? E o irmão Dezinho já viveu muito esse outro lado, né, Dezinho, se me permite, ou talvez outros irmãos, em que a gente sabe que ali no bar não vai ser um bom local, né? Para isso é tomar um Guaraná. Então, se caso houver e a gente precisar, é claro que o irmão tem que ter muito essa consciência, esse cuidado. E é isso que o apóstolo Paulo vai argumentar aqui para o cuidado, para que o outro não seja escandalizado, né? Não se sinta escandalizado com aquilo, mesmo que na sua consciência você não, está tudo certo, eu estou tomando aqui, não vai o Guaraná. Mas é aí que Paulo alerta, olha até onde que vai sua liberdade, até onde que vai. No Salmo 1 também faz essa ponte aí. Aí volta o texto também, Mael, que nós falamos com os meninos aqui sábado, né? Muito pontuado eu e o Thiago com eles, pontuamos muito, né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E eu não deixo dominar, não deixarei dominar por nenhuma delas. Os capítulos anteriores aqui. Então você deve sempre perguntar, Jesus, o que Jesus ia fazer no meu lugar? É claro que, irmãos, eu não vou de uma forma, nem Jesus disse isso, para que nós não saíssemos do mundo, mas sim precisamos relacionar, precisamos ser sociáveis, mas é claro, desse cuidado da liberdade e também para o outro, não, a gente não escandaliza. Uma outra coisa que acontece muito, às vezes fazer churrasco, mesmo cristãos, na Semana Santa. Os católicos não, mas eu já vi irmão falando, não, vou fazer, o que tem? O problema é deles. O que tem? Subir o aroma aqui, né? O aroma aqui do churrasco. Mas os católicos não. Aí você causa uma intriga com o seu vizinho. Olha só, o pastor, olha só, o Davi fazendo churrasco. Que isso? Na semana da Páscoa, Semana Santa, não é? A paixão de Cristo que não come carne. Então tem alguns cuidados para que vai, como diz um pouco, caçar confusão, né? Então a gente tem que ter essa atenção do nosso testemunho sobre essas coisas. Então por isso, volto a dizer que o próprio Jesus falou para não tirar, que ele não tiraria nós do mundo, mas livraria do mal. Agora, o irmão vai numa festa de confraternização da sua empresa? Vai, é importante. Você não vai participar daquilo. A gente lembra de Daniel, né? Daniel sabia que as iguarias do rei que vinha era coisa de ídolo. Por isso que ele fala, eu não vou participar disso. Não vou participar. Mas ele estava lá. Então, muita gente às vezes se preocupa, não vou. Mas participa. Agora, você tem que ser você, ué. Você é cristão. Você vai lá na festa da empresa, ou de uma família, mas minha família só rola isso, só aquilo. Mas você vai ser o diferente que não participa? Você vai ser o chato e que não convive, não relaciona, né? Então, assim, experiências que eu e até a Aline já tivemos, e baile de formatura. Já fui de jovens da igreja. Ô pastor, você vai? Vou lá no seu baile. Eu não vou beber, não vou, estou lá com a família do menino, né? E eu já fui também professor no Batista também, e às vezes tinha essas festas, né? O Lucas e o Pedro eles conviver isso lá, e os outros meninos de outras escolas. Mas por que não? Não é? Então mostra que você é diferente. E aí vocês perguntam se eu escandalizei, eu creio que não, porque não chegou nada para mim, para a Aline, que nós escandalizamos. Talvez os irmãos já vivenciaram isso. Então não deixe participar, né? Mas assim, mostre que você é diferente, você está ali por causa da pessoa. Não é? Eu fui lá, gente, olha para você ver, eu fui no CT do Galo, desculpa. O CT do Galo era lá na Vila Olímpica. O menino Dezinho, ele é atlético, nadava na Vila Olímpica. O primeiro ministério, o Eduardo. Você vai lá ver eu nadar, pastor? Vou, eu sou cruzeirense, mas eu entro lá, né? Eu vou lá, mas eu não gosto muito daquele lugar, não, sabe? Mas vou lá, fui lá, eu e a Aline, ele ficou todo feliz. Ele é um rapazão, ele nadava muito grandão, já era bem grande, e eu fui lá na Vila Olímpica do Atlético ver ele nadar.
Isso marcou, né? E interessante que ele falou com a mãe, depois falou, não, ele ficou todo feliz que o pastor foi lá. Ele ficou todo feliz. O pastor foi lá ver ele nadar. Então, isso a gente participa da vida das pessoas por causa da pessoa. Mas se você deixa influenciar, aí você está fraco, né? Está complicado. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então, aqui, esses 2 pontos que eu trato para que nós, eu não, o apóstolo Paulo, mostra muito bem sobre isso, irmãos. Alguém quer comentar alguma observação? Ok. Mambela. Sim. É. É o que o texto fala, né? É. É. Ai. A lasanha. Tira. É. É isso que o apóstolo Paulo tá isso que vai falar mais à frente. Mas eu só repetir aqui para os irmãos ouvirem da irmã Bela, mas resumindo o que ela destacou, ela sempre jogou para os filhos dela, não é? Para que façam avaliação de situações, de numa festa, no baile. E é isso mesmo, irmã Bela e irmãos, né? Tipo, os irmãos são filhos, vocês conhecem os filhos, né? Eu fiz algumas coisas como pastor e participando de um baile, né? De 1 ou 2 que eu fui nesse tempo como pastor e de jovens e participando da vida deles, não é? Mas eu estava ali por causa da pessoa. Não, claro, é. Então mas essa questão com os jovens você fez muito bem, Mambela. Jesus está com você? Você está firme, não é? Porque você vai influenciar ou vai deixar ser influenciado na festa? Aí, isso que cabe os nossos jovens adolescentes a pensarem sobre esse ponto também. E a questão que você falou da sua nora é importante porque é o respeito, né? Te respeita, né? Precisa ter esse respeito e que vai ajudar muito na relação. Você não pode perdê-la. Você tem que ganhá-la, mas da amizade, que eu estou dizendo, e o respeito, né? E isso é muito importante. Ok, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, no versículo 10, acho que nós paramos aí, que eu parei, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa, então ele trabalha desse conhecimento, porque se você conhece o que é sacrificado. Eu ia dar um outro exemplo, o pastor Wellington, que estava aqui domingo, né? Eu lembro que ele trabalhávamos juntos no Colégio Batista, ele cuidava do 3º ano, ensino médio lá, de provas e tal, e uma coordenadora era... Né? Então, assim, ele recebia sempre o bombom, né? Ele tinha essa notícia que uma coordenadora lá era de uma outra denominação que tinha essas devoções ou sacrifícios a coisas. E ele sabia
ele não comia. Jogava no lixo. Então, esse exemplo do pastor Hélio, falou, Francis, vou jogar fora. Então, eu sei de onde vem. Então, se você sabe, você não vai ser muito delicado, né? Talvez, mas se você faz se é alguma coisa muito declarada, como no caso do apóstolo Paulo, né? Que os templos pagãos, né? E coisas assim, que você vai participar de uma roda dos escarnecedores, como o Emael citou o Salmo 1, você não vai, é claro, se é declarado isso, mas estava acontecendo em Corinto, não é? Agora você vai participar de uma festa que tem coisa sacrificada a ídolos, qualquer tipo de festa, não é? Tem hoje em dia, tem esse exemplo do bombom, de outras coisas que o pastor Wellington ganhava. Aonde? Sim, sim. A orientação muito certa, talvez misturava isso tudo e por isso que aí orienta, que é uma igreja complicada. Aí que às vezes tem muito, as crianças às vezes, não, legal, né, assim na igreja, mas para eu comer um pãozinho, né? Às vezes as crianças, irmãos que lidam aí com as crianças, sabe? E não é bem assim, às vezes eu conheço o Corinto, mas vamos chegar lá mais também, né, nesse capítulo 11, aí vamos expor mais com calma. Mas olha só, aí, então eu oriento o irmão aqui que diz o texto, se você sabe, meu irmão, no seu serviço tem alguma coisa nessa natureza, aí você não pega, você não participa, você pega e joga fora, né? Essa ideia de associar, porque o apóstolo Paulo, como diz muitos comentaristas, irmãos, por trás do ídolo tem demônios, diabo, a coisa é feia, é complicada, né? Então você não deve associar com isso de forma alguma. Então vamos lá, no versículo 11, olha só, e assim por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então você perde o irmão porque é uma falta de testemunho. Se essa roupa escandaliza o irmão, você acha que o pastor tem que vir de terno? Eu não tenho muitos ternos. Então é uma coisa que eu vou pedir aqui, então me dá terno. Se escandaliza o irmão eu usar tênis e eu não usar terno. Você lembra que eu falei em dezembro, não sou de usar muito terno. Falei que vou usar no casamento dos meninos e na posse. Mas não sou muito. Mas se escandaliza a falta do terno, a igreja ou algum irmão, vamos providenciar o terno, né? Mas é sério, porque se escandaliza eu estar de camiseta na minha casa, quem vai lá, estou no meu dia a dia. O Dezinho chegou lá, estava sem camisa, pegar a chave, que eu estava lá na horta tirando e ganhei umas mudinhas de alface lá, eu corri lá porque aquele momento eu já tomar banho para vir para o culto. Então, assim, se escandalizou o Dezinho, Dezinho, não vou te receber mais lá em casa sem camisa, que eram homens, as irmãs não, né? Mas, enfim, são questões mesmo que podem escandalizar e por mais estranho que seja, irmãos, né? Os irmãos levantaram, alguns mexeram a cabeça, mas pode acontecer, e aí eu preciso estar com esse irmão e pelo qual Cristo morreu, ele destaca. Irmão Davi. E veio dos americanos, né? A ideia do terno veio dos americanos que evangelizaram os brasileiros. Pode continuar, irmão Davi. Era isso. O irmão Davi está falando que o pastor Thomas é um pastor americano que trabalha em missões muito aqui no Brasil e especificamente em BH e região. E fala, não vai de terno, não vai de terno, não. Né? Ele é bem assim, não vai de terno. Né? Vai de camiseta, vai você mesmo, no seu jeito. E a gente, nos projetos Sonora da Juba, eu lembro, a gente, às vezes até naquele momento, nem fala para levar a Bíblia.
Por isso que é bom saber esconder a palavra no coração, né? Saber responder da palavra de Deus, né? Porque você está com a Bíblia, vai até assustar, né? Então já vem aquele crente, vai pregar para mim, né? Então assim, então essa ideia é muito boa, irmão Davi, também, né? Vamos lá, o versículo 12, acho que vai dar para terminar o capítulo. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Esses irmãos, não é, que falam com o pastor, às vezes tem que usar terra. Não, a irmã Bela está com essa tiara na cabeça, não, os meninos estão de boné. Irmãos fracos. Então, se está incomodando, vou tirar a tiara, a irmã Bela aqui, a irmã Elza que usa muito, não é só a Bela. Então, ou o boné, ou a bermuda, não é? Então, assim, tá vendo? São situações para não perder o irmão. Então, irmão, se incomoda, eu quero é ganhar o irmão, eu tiro o boné, paro de usar bermuda, não é? Igual a Janaúba, aqui mesmo, dependendo, eu vou de bermuda. Janaúba, então, eu usava muita bermuda. O calor, lógico que se eu for conversar com o prefeito como eu fui, algumas reuniões com ele, que no interior a gente tem esse acesso, né? Com o prefeito mais de perto, de vereadores, diferente daqui das grandes cidades, lógico que eu não ia de bermuda, né? Eu fiz 2 discursos na Câmara de Vereadores em Janaúba. E fui de bermuda, né? Fui de blazer, então tem tudo um lugar, não é? E eu sabia adaptar aquele lugar, né? Então, mas o dia a dia da igreja, irmãos em Cristo, aí se uma dessas coisas que eu citei escandaliza, aí a gente precisa mesmo tentar agradar esse irmão que é fraco. Ele fala que é fraco, mas e é assim. Vamos lá, versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizar. Então é um texto muito claro. Tanto da carne a gente pode trocar, como eu disse, o boné, a tiara aqui das nossas irmãs, é tiara, né? Tiara. Ou bermuda, o pastor usa, ou quando os irmãos usam, não é? Ou os jovens. E eu não sei, os irmãos aqui, eu cresci na igreja muito conservadora. Então, assim, que massacrava muito os nossos adolescentes, e no meu tempo jovem lá, adolescente. E eu prefiro ver os meninos aqui de bermuda, de boné, do que lá fora. Não é? Eu prefiro ver muitos netos de vocês, eu hoje sou pastor, quero estar próximo deles, não é? Então, eles de boné aqui dentro, do que lá fora, com boné e sem cabeça, às vezes, com a cabeça para o mundo, não é? Então, eu prefiro eles aqui dentro comigo, com a igreja, com os irmãos. Então, irmãos, eu acho que o texto, irmã Bela falou uma coisa interessante, né, de jogar para os filhos, e é que o apóstolo Paulo faz isso. Como filhos do Senhor, nós pensamos na nossa consciência. Lembra, igual eu falei da ceia, na ceia, o problema é do irmão, o diácono não tem que preocupar quem vai pegar. O problema é dele, não é? A ceia, as mesmas situações aqui de consciência, a gente joga para o outro. A questão é o outro. Se ele participa, se a pessoa der abertura e perguntar sobre a ceia para mim, pô, irmão, o que foi? Está tudo bem? Não é? Mas é o problema da pessoa, não é? Então é muito comum a gente mexer, virar os olhares, mas é ela. É o dia de lavar roupa suja, é a ceia, não é? Que eu falo para que você prestar contas aí a Deus e participar daquele momento. Mas a gente lembrar muito bem essa questão da consciência. E aí, na verdade, são muitos detalhes aí no texto, e passei até um pouco despercebido, mas eu creio que os irmãos entenderam, mas ele trabalha a questão do templo na casa, templo dos pagãos, tá? Que era muito comum, templos da sexualidade, Afrodite, né? Coisas muito pesadas, né? E se vocês verem esses filmes aí, Alexandre o Grande, até pensando um pouco nessa história, era regado uma imoralidade muito grande. Vou falar outras coisas aqui, o horário não me permite, mas é complicado. Então é isso, esse contexto, que vivia muito a igreja de Corinto, nossos irmãos lá, e que estavam inclinando para muitas coisas, o apóstolo Paulo orienta. Então, pense na liberdade do outro, o escândalo, resumindo tudo aqui, né? A consciência,
que eu estava dizendo, ele trata essa questão do templo pagão, não o templo igreja, e também na casa, lugares, tudo onde a gente vai. Então é a nossa postura como cristão, né? Isso que faz toda a diferença, de não participar, de não entregar essas coisas aí do mundo e fazer a diferença. Não, eu estou aqui, mas eu não participo, estou aqui por causa de você, né? Olha que maravilha, eu estou aqui por causa da sua vida, que é isso, né? Irmãos, eu estou até hoje, né? De vez em quando ele me liga, mas eu discipulava um jovem lá, empresário, dono de uma mecânica, Davi, mecânica bacana lá em Janaúba, ele cuidava do meu carro. E ele, do nada, ele falou assim: rapaz, eu queria te ver, pastor, porque um dia me levou em casa, a mecânica levava o cliente em casa, deixava o carro e levava, né? Aí ele me levou e eu estava ouvindo uns rock lá, rapaz, essa música é boa, eu gosto, hein? Aí me levou e depois falou: rapaz, pastor, eu queria te ver, porque eu queria estudar mais a Bíblia, mas os padres daqui, sabe, muito... Então, eu achei isso legal, né? E tudo. E aí, beleza, comecei a estudar, lembra? Ele ia lá em casa, acho que é toda quarta, o culto lá na igreja lá era quinta, toda quarta, Davi, empresário, dono de uma grande mecânica da cidade lá. E que sabe o que ele fabricava? Cerveja. Ele fabrica também cerveja artesanal. Deixei um livro até de Agostinho para ele, para ler, que ele queria, As Confissões, um livro muito bonito de Agostinho. E olha só, então quer ver, a gente quebra alguns paradigmas, se a gente está mais próximo do povo, né? O pastor, a igreja, sem cerimônias, né? Sem não me toques. Isso é maravilhoso. E você vê, né, a Bela estava lá, a Jennifer também pode confirmar, no velório do vô dela, as pessoas prestam atenção. Você fala da palavra, todo mundo está assim, né? Nós temos que aproveitar, né? Eu sou melhor que ninguém, não. Nós temos que aproveitar aquele momento e tantos outros que vão vir por aí, né? Do Dezinho, né? Dezinho de sua mamãe. A gente pregar, anunciar o evangelho nesses momentos assim. Mas a gente quebra, então tem essas experiências. Em Janaúba foi bem intenso, foi muito bom. E a gente quebra alguns paradigmas por a gente ser do povo, ser simples, sentar, comer, conversar, ouvir, conversar das coisas que eles conversam, para ganhar o outro para Jesus. O pastor Paulo falou muito isso, né? Ele falou muito isso. Ok, irmãos, alguma última observação? Se não, vou encerrar aqui. Ok, então vamos orar? Então nós encerramos aí o capítulo 8, aí que nós terminamos hoje, vamos para o 9. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele, como disse Lutero, né? Que a gente seja cativo à palavra de Deus. A nossa consciência seja pela palavra de Deus, né? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela não muda, ela não precisa ser atualizada. Senhor, como que a tua palavra é viva e eficaz, é mais atual do que o jornal de amanhã, como disse o nosso querido pastor Billy Graham. Ó Pai, que já está com o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e que mexe com a gente, mexe com toda a nossa vida, que assim aquele que não percebe possa perceber, aproveitar, desfrutar da palavra de Deus a cada dia, cada manhã, na sua família, na sua vida. Ó Pai, aqueles que nos assistem possam acreditar, mergulhar na palavra de Deus, firmando nas promessas, como nós cantamos aqui com o irmão Dezinho, nas promessas do Senhor. Ó Pai, nos dê, ó Pai, cada vez mais a condições, o discernimento vindo do Senhor, para que eu possa fazer, ó Pai, a tua vontade, a igreja fazer a tua vontade, meus irmãos que estão aqui, em que nós edificamos juntos através da tua palavra. Que maravilha! Nos dê uma noite abençoada, o restante de semana abençoada. Obrigado por cada um dos irmãos e pelo louvor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e louvamos ao Senhor pela vida do Dezinho, que também nós vamos cantar junto com ele, encerrando esse culto nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando, e aqui vamos cantar com o Dezinho, encerrando esse culto nessa noite. Deus abençoe, até mais. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro,
tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Amém.